E nós vamos já agora ao vivo, direto a Capinzal, aonde já está o Lucas de Oliveira. Seja bem-vindo, Lucas. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Pois é, o clima por aqui, Thiago, segue, posso dizer, triste de um lado, esperando justiça do outro cobrando uma possível condenação. Clima tenso em todo o município. A rua, nesse momento, está deserta. A sessão do júri foi suspensa às 11 horas e 50 minutos, quando terminou o depoimento da Cláudia. Bom, ela iniciou o seu depoimento ontem à noite, por volta das 10 horas e 30 minutos, após a juíza responsável pelo caso anunciar que, após o depoimento dela, seria encerrada a sessão na noite de ontem e retomaria hoje, aí com os comentários da defesa e acusação. Mas, após 10 minutos de relatos, Cláudia acabou passando mal. Foram acionados o corpo de bombeiros, médicos e, claro, ela precisou então ser atendida. Por parte da defesa, foi feito então pedido para que a sessão continuasse apenas hoje, que a ré trouxesse o seu depoimento hoje, por conta aí do deslocamento que ela teve desde as 5 horas da manhã de Chapecó até aqui, Capinzal, para o local onde ela está sendo julgada, que é aqui na Câmara dos Vereadores Municipal de Capinzal. E a acusação alegaria que seria aí uma estratégia da defesa para que ela pudesse relembrar alguns fatos e depor na manhã desta sexta-feira. Pensando aí na saúde da mesma, a juíza então determinou que o depoimento seria retomado hoje pela manhã. Ontem, às 23 horas e 10 minutos, então foi encerrada a sessão, retornando hoje às 8 horas e 30 minutos, já com a continuidade de onde a Cláudia havia parado com o seu depoimento. Esse depoimento durou aí toda a manhã, das 8h30 até as 11 horas e 50 minutos. Foi então aí indagado com a defesa, com a acusação, e no momento em que o advogado auxiliar, o que presta apoio ao Ministério Público, contratado pela família do Valdemir, foi fazer as perguntas, Cláudia disse que não queria falar, não responderia as perguntas dele, pois no dia anterior teria aí sentido-se intimidada quando ele realizava perguntas a uma colega e testemunha de Cláudia, a Raquel. Este caso acaba aí tirando algumas polêmicas por conta da acusação. A defesa alega que foi foi por parte da acusação aí uma forma de intimidação, tanto da testemunha quanto da acusada, mas é claro, a acusação negou esse fato e pediu que fosse registrado em ata. Ontem tivemos também o pedido para registro em ata, antes do encerramento da sessão, de que, enquanto a mãe passava mal, a filha, Gabriela, estava rindo ao lado. Em conversa, em entrevista exclusiva que está nas redes sociais da TV Concórdia, eu conversei com o Dr. Jader, que é o advogado principal do caso de Cláudia Tavares, e ele nos contou que, sim, a filha estava rindo, mas rindo porque fazia muito tempo que não via a mãe. E após esse momento, ter esse contato visual com a mãe, acabou aí rindo de felicidade. Mas de forma alguma estava caçoando ou se aproveitando do momento para fazer aí algo, claro, que fosse ensaiado, como é dito pela acusação, Thiago. Lucas, algumas informações são importantes. Eu sei que você está acompanhando o caso desde o princípio, né? Mas ontem alguns fatos chamaram a atenção nesse momento. Um dos fatos foi que a acusação acabou levando pro local aí da sessão, né, para o plenário da Câmara Municipal, que é onde está acontecendo o Tribunal do Júri em Capinzal, o freezer. Então essa é uma das questões que eu gostaria que você salientasse. A outra questão você falou pra gente agora, que está aqui na programação da TV Concórdia, que a Cláudia começou o depoimento às 8h30 da manhã, começou ontem, né? Seguiu, aí teve a interrupção e hoje pela manhã ela começou às 8h30 da manhã e seguiu até agora às 11h50. Como é que funciona daqui pra frente? Ela continua com o depoimento dela à tarde ou à tarde já vai para outra etapa? Só pra gente entender como é que tá essa ordem cronológica desse julgamento. Certo, Thiago. Bom, primeiro eu vou explicar então sobre o depoimento da Cláudia, a qual
encerrou já o seu depoimento às 11 horas e 50 minutos desta manhã. Ela foi ouvida, então, o início do seu depoimento ontem à noite, esses 10 minutos, e retomado às 8h30 até às 11h50. Então, juntando esse tempo, ela depois, cerca das 8h30, vamos arredondar até o meio-dia. Então, aí foram cerca de 3 horas e meia, quase 4 horas de depoimento apenas da Cláudia, tanto para a defesa quanto para a própria juíza, a qual fez inúmeras perguntas para ela, e também por parte dos 2 promotores responsáveis pelo caso, os quais são da parte da acusação. Bom, muitas frases ditas pela Cláudia marcaram o júri, principalmente a todos que estavam presentes. Uma delas, a mais impactante, ao meu ver, foi quando questionada pelo Ministério Público por que ela não saiu, por que ela não buscou ajuda, por que ela não saía daquele relacionamento. E a resposta dela, com lágrimas nos olhos, Thiago, foi muito sincera, que da cadeia ela pode sair, mas de um caixão não. Uma frase muito pesada, que acredito que vai ter aí, com certeza, um grande peso também na hora que os jurados forem aí realizar os seus votos para a sentença ou também, claro, para aí o pedido que é apresentado pela defesa, que é a apresentação desse pedido de liberação, de não condenação da Cláudia. Pelo caso do Freezer, o qual vai ser apresentado aqui, ele ainda não foi apresentado neste momento às autoridades. Ele está já desde o meio-dia de ontem, por conta de ter prolongado, então, este júri ter passado para hoje, ele ainda não foi apresentado. Acredito que agora, na volta, comecem, então, os debates entre defesa, entre também a acusação, para que, então, seja apresentado como a principal prova do caso o freezer, onde o corpo passou 5 dias. O freezer já está aqui na Câmara Municipal dos Vereadores, foi trazido ontem pela Força de Segurança Pública, o qual foi apreendido em 2022 e ficou, então, à disposição da Justiça, a qual vai mostrar ao público para, segundo a promotoria, esclarecer aí a frieza e a brutalidade do crime. Lembrando que o Valdemir ficou aí dentro do freezer por cerca de 5 dias. Inclusive, no depoimento de Cláudia, ela relata que em alguns momentos ela acabou aí esquecendo que o corpo estava dentro do freezer, dizendo que ela não tinha convicção do crime que ela tinha cometido, que ela esperava que em algum momento o Valdemir ele aparecesse caminhando e chegasse em casa normal, como era de costume. Ela relata também em seu depoimento diversas agressões, diversas discussões, muitas brigas, inclusive abusos sexuais. Um deles teria acontecido na segunda-feira, momento em que o crime aconteceu. Indagado por parte aí, da acusação qual o horário exato do crime, ela não soube informar, mas informou que teria durado desde o momento em que ela deu aí o medicamento para supostamente dopá-lo. Ela não tinha a intenção já de matá-lo, ela tinha a intenção de que ele dormisse, porque ele estava alterado, agressivo, por conta dessa viagem que ela faria até o município de Abdom Batista com algumas amigas. E eles tiveram uma discussão, uma briga, e ela teria dado esse remédio para ele apenas dormir e se acalmar. Mas no momento em que ela diz ter percebido que ele tinha ingerido e havia dormido, ele dormiria por um tempo prolongado e, quando acordasse, perceberia que ela teria o dopado e, possivelmente, a vítima não seria ele, mas sim ela. A todo momento, na verdade, ela destaca isso, que se não fosse ele, com certeza seria ela. Inclusive, ela trouxe um dado de que 94% das mulheres mortas por feminicídio no Brasil não denunciam por medo da sociedade, por medo dos agressores, por medo do que a comunidade vai pensar. Um caso assim que chama muito atenção pelos detalhes. Ela se emociona ao contar, mas
são detalhes que podem ou não fazer enorme diferença no julgamento. Até o momento, os jurados estão calados, nenhum realizou nenhuma pergunta, nem para Cláudia, nem para as 10 testemunhas, fechando as 10 testemunhas com ela, não realizaram nenhuma pergunta e estão nesse momento apenas ouvindo. Saber então aí o que vai acontecer, qual vai ser aí então o desfecho deste crime brutal que com certeza chocou a cidade de Lacerdópolis, onde há 34 anos não acontecia um episódio tão marcante. 34 anos sem um homicídio no município. E foi algo que realmente surpreendeu a comunidade daquele município, de toda a região. E agora torna-se aí um caso também nacional, por conta da exibição transmitida em vídeo. Detalhes, coisas foram apresentadas hoje aqui também nessa questão da apresentação em vídeo. A Cláudia diz que mesmo que o corpo não fosse encontrado no sábado à noite, ela, no domingo, manifestaria, através desta transmissão com Beto Ribeiro, confessaria o crime e contaria onde estava o corpo, Thiago. Lucas, eu sei que você segue acompanhando aí e mais duas perguntas que eu acho que são importantes. Agora, qual que é o próximo passo? Né? Tem uma tendência de quantas horas ainda deve demorar o tribunal do júri? E a outra pergunta também está relacionada à movimentação. Eu sei que o plenário ele tem uma capacidade de pessoas que podem acompanhar também, público em geral, podem acompanhar uma parte do julgamento. Como que está essa movimentação aí na cidade de Capinzal, Lucas? Certo. Bom, primeiro, Tiago, eu vou falar a questão dessa movimentação, a qual já está muito grande desde ontem. Por volta aí das 7 horas da manhã já havia filas, pessoas retirando senhas, subentregue senhas por ordem de chegada, para que então, conforme for fazendo esse rodízio de pessoas, algumas vão saindo, outras vão entrando. O Ministério Público trabalha dessa forma, por conta aí de uma lotação máxima de 100 pessoas, as quais podem estar assistindo. Contando isso com imprensa e, claro, tem também os lugares reservados aos familiares do Valdemir e aos familiares da Cláudia. Estão, desde ontem aqui, os familiares de ambos, da acusada e também da vítima, prestando apoio com faixas, camisetas e acompanhando esse caso para saber esse desfecho. Como eu disse anteriormente, os amigos, a família de Cláudia pede a sua liberdade. E a família, então, do Valdemir pede a condenação à justiça pela vida dele. E por conta aí do tempo, Thiago, nós não temos ainda estimado um horário para que chegue ao final este tribunal. Ele era aguardado que encerrasse, ainda passasse das 6 horas, mas que encerrasse na noite de ontem, qual se prolongou, então, como eu comentei no início, até as 23 horas e 10 minutos e foi aí postergado para hoje de manhã. Há indícios e, claro, comentário entre o pessoal responsável que demore essa indagação entre a acusação e também a defesa por conta das provas que precisam ser apresentadas, como o caso do freezer, outros vídeos, áudios que vêm sido mostrados nas últimas horas para as testemunhas, para a conversa entre acusação e defesa, entre as testemunhas e, claro, também para que o júri, qual avalia e vai dar a sua opinião sobre esse caso, possa então fazer essa avaliação. Então não temos um horário definido para que se encerre. A expectativa, acredito eu, que vá aí próximo das 16 ou 17 horas, claro, podendo ter aí uma prolongação ou, no caso, acredito que não, por conta de todas as provas e debates que ainda vão ser realizados antes desse horário. Bom, eu sigo acompanhando tudo aqui, claro, relatando tudo isso também a vocês e agradecer a todos que estão empenhados nessa cobertura. São 2 dias intensos, mas, claro, a gente busca trazer a informação imparcial, mostrando tanto o lado da família que pede justiça e o lado da família que pede a liberdade de Cláudia. Tiago, eu volto com vocês aos estúdios do Jornal do Meio-Dia. Lucas, eu sei que você precisa voltar. O Lucas tem, e ele explicou aqui, né, que tem a situação da quantidade de pessoas ali e a imprensa conta junto. Eu sei que ele tem que voltar lá para o plenário. Mas antes de você voltar... Sim, inclusive, Thiago...
nós voltamos ao 12h30. Isso, eu vou te fazer uma última pergunta agora, Lucas, que é o seguinte. Das frases que você ouviu, né? Você citou uma ali delas, né? Mas qual outra frase marcante que você ouviu, que você tem lembrança, que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência? Olha, Thiago, são muitas. Se você me permite pegar o celular para lembrar algumas. Claro, fica à vontade. Eu inclusive anotei, porque são frases que realmente chamam a atenção e precisam ser destacadas. Eu acho importante essa sua pergunta, Thiago, porque a Cláudia traz vários relatos durante todo o depoimento, o qual fala coisas que não foram reveladas nem por testemunhas, conforme ela mesma destacou, que nenhuma outra pessoa poderia falar. Apenas ela e o Valdemir vivenciaram esses momentos. Então, só ela sabe o que ela passou. Inclusive, uma das frases diz assim: se eu chegasse 5 minutos atrasada em casa, você não tem ideia do que eu passava. Eu sou uma assassina? Não, eu sou uma sobrevivente. No início, ontem, ainda à noite, também ela disse uma frase que marcou muito. Ela diz que amava o Valdecir, mas que ela tinha medo dele e do que ele poderia fazer com ela e com a filha. São inúmeras as frases que marcam, mas acredito, Thiago, que a que mais marcou realmente foi essa, quando o questionamento aí do Ministério Público é por que ela não teria saído desse relacionamento e por que teria cometido esse crime. E ela responde que da cadeia ela pode sair, mas de um caixão não. Então, ficou cerca de 30 segundos de silêncio em ambas as partes, em todos que estavam ali, porque realmente teve um grande peso esta frase que ela cita o caixão. Bom, segue acompanhando daí, Lucas, e esperamos, né, que tanto o tribunal do júri, quanto os jurados, quanto a própria a doutora que está, a juíza que está acompanhando esse caso, possam tomar, né, de maneira muito especial a melhor solução para este caso que chocou toda a nossa região.